ou danos morais. Então, os valores são diferenciados porque as categorias são diferenciadas, né? Você pega, por exemplo, um caso de vamos pegar aqui, um operário da indústria têxtil do Ceará. Então, ele vai ser reparado, ele foi demitido, né? Então, ele vai ser reparado de acordo com o valor da sua categoria. No outro extremo, você pode pegar um piloto da FAB, por exemplo, que ganha muito melhor, muito mais, até na época da ditadura ganhava-se em dólar, né? Então são valores diferenciados, por isso que há essa contradição. Agora, a questão do mortos e desaparecidos, aí é outra legislação, inclusive é outra secretaria, outro ministério, não é sequer o Ministério da Justiça. Aí eu concordo plenamente que há uma grande injustiça, né? Porque é um valor muito, no máximo, R$120 mil, né? Agora, não se está se reparando no Brasil a tortura. É para deixar isso bem claro. Nós não chegamos ainda a esse ponto. Nem a tortura, nem os danos morais. Por que não existe uma lei para punir os agressores? Bom, essa questão está sendo levantada agora, de maneira oportuna, pelo ministro Tasso Genro e o ministro Paulo Vanucci, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Inclusive, eu estive presente na audiência pública que o Ministério realizou agora no dia 31 de julho. Fui a convite do Ministério, que então, para se discutir a questão do ponto de vista jurídico, porque existe a versão de que a lei de anistia também anistiou os torturadores, o que não é verdade. É tanto que o próprio ministro disse que ele não está propondo revogação da lei de anistia, porque tortura é crime comum, não é crime político. Porque mesmo na legislação da ditadura, né, comum, qual sentido, tortura? Porque é um crime, um crime de assassinato. Código, né? Penal. O Código Penal, exatamente. Quer dizer, a legalidade da ditadura, se é que a gente possa chamar assim, não prescrevia tortura. Né? Não prescrevia. Então, mesmo dentro da legalidade da ditadura, na época, é um crime comum, porque não era prescrito tortura. Né? Então o ministro, e essa é uma questão que ela vai, enquanto nós não enfrentarmos essa questão de frente, sem ódio, sem revanchismo, isso é uma questão que diz respeito à democracia brasileira. Nós não podemos construir uma democracia com base no temor, no medo que isso volte a acontecer. Por quê? Porque se isso que aconteceu, esses crimes bárbaros, nós temos aqui inclusive um cearense que é um símbolo disso, que é o Frei Tito, que completou agora domingo, aniversário da sua morte, por suicídio em Lyon, na França, por conta das torturas violentas, né? E tantas pessoas da Igreja Católica também, né, barbaramente torturados, e de outras religiões. Ora, se esses casos não foram punidos, e a maioria dessas pessoas que foram presas por isso na época eram pessoas da classe média para cima, né? Então o aparelho policial se sente com a mão livre para continuar cometendo essas barbaridades. Porque não, tem a certeza que não serão punidos. De fato, o curioso é como a anistia abriu caminho aos perseguidos políticos pela ditadura militar, para caras indenizações advindas dos cofres públicos. Qual a sua interpretação desse fato? O deputado Arthur Bruno, nosso amigo lá da FIC. Deputado, prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa. Bom, prazer é todo meu estar aqui com você e com todos os seus convidados. Quero primeiro parabenizar a produção do programa por ter escolhido um tema tão importante para a história brasileira. E eu acho que o Mário situou muito bem. Nós hoje vivemos uma democracia no Brasil, pelo menos uma democracia política, ainda não é uma democracia econômica, longe disso. E, portanto, esse tema é muito caro à sociedade brasileira. É bom nós lembrarmos aqui para fazer situar a história do Brasil nesse debate, que o Brasil tem uma cultura democrática muito jovem. Quer dizer, a história do Brasil é a história do autoritarismo, é a história do governo das elites, é a falta de espaço democrático para o debate de ideias.
o Mário lembrou bem que vivemos duas ditaduras muito fortes no século XX. A ditadura de Vargas, de 37 a 45, e a ditadura militar, que recém saímos dela, de 64 até 1985, foram 21 anos de ditadura militar. E, portanto, a lei da anistia ela é importante, mas é bom lembrar que a lei de anistia foi feita pelos militares, portanto, com todas as suas limitações. Ela é de 1979 e os militares continuaram no poder, não é, até 1985. Portanto, aquela lei ela não foi pactuada, ela não foi discutida com a sociedade brasileira. É bom também deixar claro que, mesmo sendo uma lei dos militares, foi uma conquista da sociedade, porque a sociedade lutou, se organizou, foi às ruas pedindo anistia. Claro, a anistia foi limitada porque foi feita por quem estava no poder. Efetivamente tinha, na época, inclusive, a maioria no Congresso Nacional para aprovar com todas as suas